Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Lide Live organizada por Lide Argentina. Es un gusto recibirlos en esta mañana en la que compartiremos 90 minutos y tendremos el placer de escuchar a un gran expositor. Esperamos que este encuentro sea de su agrado. A continuación agradecemos a nuestros apoyos institucionales. Fundación Dom Cabral de Brasil, Universidad del SEMA, Cámara de Comercio e Industria Argentino-Brasileña, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Argencon, GS1 Argentina. Y saludamos a los Media Partners que nos acompañan hoy. TIN Media Group, ADN Empresario, Argentina Ambiental, Cover News, Debit Today, Editores SRL, Editor Económico, Punto Trade. Agradecemos a nuestros partners estratégicos, Just Forwarding de Argentina y a Hogar Argentina. Y a nuestros proveedores oficiales, Claves, ProBusiness Sociedad Anónima y Logitech. Lide Argentina es una organización carbono neutro, al igual que sus eventos gracias al apoyo de Carbon Group y Climate Trade. A continuación invito a Rodolfo de Felipe, presidente de Lide Argentina, para ya dar inicio a esta jornada. Buenos días, Rodolfo. Donela, buen día, muy buenos días a todos. Un gusto tenerlos en esta mañana, esta fresca mañana aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Linda temperatura después de la lluvia, bueno, todavía con un poco de lluvia, un clima un poco desapacible. Quiero darles la bienvenida y renovar el agradecimiento a todas las empresas que nos acompañan: Just Forwarding, Hogar, Carbon Group, Logitech, Climate Trade, Claves, ProBusiness, TIN Media Group. Todos ellos hacen posible que tengamos esta rica mañana, como creo que va a ser, en la que vamos a compartir 90 minutos de grandes contenidos y charla inspiradora. Quiero saludar a invitados especiales: Andrés Hohenthal, CEO de Pandora Box, una empresa de software y servicios; Carlos Lozada, director regional de Mito, que es una compañía de comunicación omnicanal; Graciela Faccioli, estuve charlando ayer con ella, socia gerente de Proyección Electroluz, una empresa del norte de la provincia de Santa Fe, muy dinámica, y tuve una muy linda charla con ella ayer. Julia Negri, que es fundador y CEO de Quick Seguros, un nuevo concepto en brokers de seguros. Por supuesto,
darles la bienvenida a quienes asisten por primera vez a nuestros webinars, a los eventos del IDE. Saludo a miembros del Comité de Gestión y Consejo Consultivo del IDE Argentina y a los miembros también que están presentes. Saludo a Laura G., Ignacio Marcellán, Ricardo de Lelis y Fernando Pujal, que son miembros del Comité del Consejo Consultivo, y al señor Gabriel Aramouni, que preside nuestra división LIDE Talento. Bueno, muy bien, para dar comienzo vamos a introducir o ponerlos en contexto a ustedes de la persona con la que vamos a conversar esta mañana y a la que ustedes van a tener oportunidad de hacerle preguntas. Recuerden cómo es la dinámica, los que participan habitualmente la saben, pero a los que están por primera vez les digo, tenemos la pantalla de chat a la derecha. Con esa pantalla se comunican o con nuestro equipo de producción, todas las dudas, preguntas que tengan, o entre ustedes si quieren debatir o intercambiar opiniones respecto de los temas que estemos conversando aquí en la pantalla. Y abajo hay un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, depende de la versión que hayan bajado de Zoom, y ahí van a poder ustedes dirigirle las preguntas a nuestro invitado de hoy. Le pedimos, por supuesto, que indiquen el nombre de la persona. Si no llegáramos a hacerlas todas, vamos a intentar, vamos a ir dinámico, vamos a ir rápido con nuestro encuentro. Si no llegáramos, por favor nos la envían a info@lideargentina.com y nosotros se las retransmitimos a nuestro speaker para que él se las conteste personalmente por vía email. Bueno, muy bien. Marco Stefanini es fundador y CEO global del Grupo Stefanini, el Stefanini Group, como se lo conoce en el mundo. Él está formado en geología en la Universidad de San Pablo, pero bueno, una persona apasionada desde joven por el mundo de la tecnología. Creó su empresa en el año 1987, la que nunca paró de crecer, nunca tuvo un ejercicio deficitario, siempre fue creciendo. Hoy, esta multinacional brasilera tiene cerca de 26.000 empleados, es un shopping de culturas, todos ellos trabajando en su casa, haciendo home office, salvo en China. Tiene presencia en 41 países, con una facturación el año pasado, en el 2020, que fue de $1.200 millones, ¿no? De los cuales la mitad en Brasil y la otra mitad fuera de Brasil. El año pasado experimentó un crecimiento del 20%. Esta impresionante empresa tiene 5 divisiones, 4 de las cuales son así como de ubicación geográfica, y una de ellas es la que Marco llama Ventures, que son un conglomerado muy integrado de otras 25 empresas, todas del mundo digital, del mundo de IT, del mundo de Analytics, etc. Quiero destacar que nunca recibió inversiones el grupo, al contrario, ¿no? Stefanini es inversor. Recibe entre 5 y 10 ofertas semanales de empresas o de intermediarios para que invierta él en esas compañías. La tecnología es uno de los sectores más dinámicos del mundo y con alta tasa de mortalidad, ¿no? Para tener éxito en ese mundo, en ese ambiente, y competir exitosamente contra las grandes, hay que ser muy rápido, muy resiliente y muy tenaz sobre todo. Marco lo es. En los 33 años al frente de la empresa pasó por 5 grandes cambios o 5 grandes ciclos de cambio de la tecnología, es decir, un promedio de uno cada 6 años. Y eso lo hace o lo debió hacer para seguir sirviendo a sus clientes de un modo competitivo y eficiente. El último gran cambio que está inclusive atravesando, que está sucediendo ahora y del que nos va a hablar, es el cambio tecnológico y al mismo tiempo un cambio de modelo de negocio, que obliga a un cambio de mindset, de manera de pensar o conseguir los negocios. Recibamos entonces en esta mañana y en Argentina al fundador y CEO global de Stefanini Group, al señor Marco Stefanini, a quien les doy la bienvenida y presento a todos ustedes. Lo invito a dar ok, te invito a dar ok, Marco, a la cámara y así podemos tenerte nosotros estar con vos. Un gran gusto, Marco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenas tardes para mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en Europa. Muy bien. Trabajando en Europa. Y gracias por la invitación, Rodolfo. Siempre un placer estar hablando contigo y con Lidia. Gracias, muchas gracias. Un gusto, nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, Marco, estamos honrados de tenerte y agradecidos por el tiempo que nos dedicás. Sos una persona, todos deben darse cuenta que sos una persona muy ocupada. Es nuestro deseo que te sientas cómodo y que estés a gusto. En Argentina, si querés ya empezamos con la conversación, tenemos una expresión que dice: una pregunta que no se hace es una puerta cerrada.
y otra que dice que por más pegada que esté la tapa de la lata de pintura, de tinta, depende el largo del destornillador para poder abrirlo. Entonces, en esta mañana con las preguntas yo voy a intentar, y quienes las hagan también y nos acompañen, ir abriendo puertas, ir destapando esa lata de tinta, de pintura, para sacar el mayor y mejor provecho posible, como te defino yo a una persona como vos, que sos un emprendedor serial, ¿no? Una trayectoria, un ejemplo de vida. Sé que sos humilde, pero permitime que lo diga. Un mega empresario que sufre de una enfermedad que es la incontinencia productiva, ¿no? No poder parar de pensar, de crear, de soñar, de viajar. Entonces iniciemos este viaje, sé que te gusta viajar mucho, iniciemos este viaje virtual con el deseo de que el intercambio cumpla con las expectativas tuyas y de la gente, de la gran cantidad de gente que nos está mirando, si te parece bien. ¿Crees que empecemos superficial o profundo, Marco? Tú eres el jefe, ¿no? Tú comandas ahora. Queda tranquilo. Cuando digo superficial me refiero a simple, ¿no? Porque hay gente hay un ejercicio de vida que es la vida simple, no como sinónimo. Intentamos simplificarla, ¿no? Claro, exactamente, pero no como sinónimo de superfluo, sino como antónimo de retorcido o de complicado. Porque la verdad que los valores en la vida son clarísimos y está el bien y está el mal y punto. Te quería preguntar, para romper el hielo, para empezar, ¿qué estamos haciendo mal los empresarios de la región para no estar aprovechando esa inmensa oportunidad que se presenta desde hace años para internacionalizar más nuestras empresas y exportar al mundo servicios de valor agregado? Yo pienso que no estamos haciendo malo, pero na verdade las condiciones muchas veces el ecosistema de Brasil y Argentina, que son muy parecidos, hay o que llamo muchas distrações. Então, todas essas crises, toda esta turbulência, esta instabilidade, acaba demandando muita energia de los empresarios y las personas, porque tienen que manejar el día a día, el cambio. Los dos países no tienen los mismos problemas, pero no son tan distintos así. Entonces, siempre hay siempre una confusión un poco política, y ahora los últimos años tienen sido más la parte de crisis, então acaba demandando muita energia de los empresarios para manejarla. Em minha opinião, acaba sendo uma distração, ¿sí? Pero se compararmos, Argentina normalmente é interessante que os empresários são mais internacionais, claramente são mais, ¿sí? Tem uma visão, normalmente os brasileiros, hasta por la história de Brasil, la história de ser um país mais grande, pero mais aislado, né? A língua é distinta, várias condições, então acaba fortalecendo esse isolamento, né? Que é uma pena. Pero minha opinião que se compararmos com Latinoamérica, que em geral é um pouco aislada, né? Já tem um pouco dessa característica, não hacemos parte da grande cadena anglo-saxônica, né? Como Austrália, mesmo outros países. Então, Latinoamericana é um pouco aislada, pero comparando com Latinoamérica, a Argentina é mais internacional. Claramente, já tem uma raiz de exportação, principalmente de agribusiness, no passado. Então, vocês são mais abertos a internacional, que é bom, por um lado. Pelo outro lado, né, a questão de câmbio em Argentina é sempre um problema muito grande. Então, acaba sempre impactando mais que os outros países, né? Então, este é um pouco, em geral, vocês manejam em câmbio uma situação pior que o Brasil, né? Pero yo pienso que en general los empresarios hacen bien, pero el ecosistema que tienen. En tecnología, ¿cómo podemos competir con los chinos y los hindúes, hablando de Argentina y Brasil, ¿no? ¿Y cómo podemos colaborar con los chinos y los hindúes?
Eu penso o seguinte, né? Mais ou menos uns 20 anos atrás, alguns países de Latinoamérica, entre eles Brasil e Argentina, intentaram ocupar o mercado que chamamos de offshore, né? Seria exportação de serviços de tecnologia, assim como hace Índia. Pero este movimento, na verdade, claramente de offshore, a maior parte de tecnologia mais tradicional, Índia claramente venceu a corrida. Então, claramente, eles exportam muitos, talvez seja 100 mil milhões de dólares por ano, que é fantástico, uma exportação que não precisa de puerto, não precisa de ferrocarril, nada. Então, e é valor agregado, né? Então, é bem interessante esse movimento de Índia, né? E Brasil, Argentina e mesmo México não conseguiu aproveitar. Pero agora, esse segundo movimento tem uma condição especial, porque o movimento digital tem características distintas da época de offshore, de Haiti tradicional. É muito mais importante trabalhar em mesmo time zone, sim? Por que o mesmo time zone? Porque a interação é muito intensa. Claro. Quando chamamos de squad, de movimento, de ágil, sim, agilismo, se participa muito mais como equipe. Então, é importante o mesmo time zone para ser interação e também uma proximidade cultural, que, em minha opinião, claro, os latinos americanos têm muito mais se comparamos com Índia, né? Então, agora temos uma outra oportunidade de ocupar esse espaço e me parece que várias empresas argentinas estão ocupando bem. Então, o grande problema é a parte educacional, como incentivar mais a parte de tecnologia, de incentivar mais a parte de estudo em tecnologia, a parte de engenharia que falamos, e não apenas a parte humana, né? Normalmente, latinos acabam tendo uma preferência por humanas. Então, agora me parece que o grande desafio é criar mais pessoas ou construir um ecossistema educacional mais voltado, mais focado na parte de tecnologia. Desculpe pela larga resposta. Vos hablas de democratizar el acceso de los talentos, ¿no? al mundo de la tecnología. Com certeza, tu resumiste bem, sim. E este ponto agora com pandemia pode ajudar muito, porque democratiza muito mais, porque tu sabes que as grandes oportunidades, sempre as melhores, estão concentradas em algumas cidades e capitais. E em Argentina, normalmente, é mais concentrada em Buenos Aires. Pero agora, com esse modelo digital de home office, chamamos Stefanini Everywhere, tu pode caçar talentos onde estás. Por exemplo, Córdoba é uma cidade fantástica em termos de talentos, há muitas outras. Então, agora sim, devemos aproveitar toda essa quantidade imensa de talentos que temos distribuídos. São dois países muito grandes, né? E a Argentina tem muitas outras áreas. Então, esta é um pouco a resposta para o gap de profissionais de tecnologia. Marco, tengo un saludo de Juan José Aguirre Muñoz de Morales, que amigo tuyo, ahora está en España, él fue CIO de Repsol YPF, y te mando un gran saludo aquí por el chat, un amigo tuyo que nos está mirando. Sí, gran persona. Desde el Mediterráneo, así es. Tu empresa empezó siendo gestionada por vos con los valores típicos de una familia, ¿no? De hecho, Grasa, tu mujer, fue creo que tu primera trabajadora, entre comillas, fue tu esposa. Con el tamaño de hoy del grupo, ¿qué se mantiene y qué se perdió de aquel espíritu o cultura inicial, entre comillas, también familiar, ahora que son una multinacional? Ok.
sempre tú sabes que es importante procurar equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que normalmente una empresa familiar tiene es, en general, es una visión más de largo plazo, no solo de curto plazo, ¿no? Normalmente una empresa muy focada en Wall Street, por ejemplo, es más focada en corto plazo, que también puede atraer velocidad y todo. Entonces, un equilibrio entre corto y largo plazo es importante, principalmente en la área digital, porque muchas veces tú tienes que invertir algunos años, como tú hablaste sobre las ventures. Empezamos la inversión de las ventures a 8 o 10 años atrás. Y ahora, en los últimos 2, 3 años, es que tenemos muy buenos resultados. Entonces, este tipo, una decisión, un estilo, ¿no?, de empresa familiar y todo. Entonces, que procuramos mantenerla. Y equilibrar, claro, a veces para acelerar un poco que el mercado de Wall Street, el mercado de bolsa, acaba acelerando. Entonces, ese es un poco el equilibrio. Este es un punto. El otro punto que empresa familiar tiene que tomar mucho cuidado es la parte de gobernanza, ¿no? Y claro, la sucesión. Me parece que los empresarios latinoamericanos, los últimos, ya están se profissionalizando más do ponto de vista de sucessão. Então, planeiam melhor. Então, há vários modelos, não estou acá defendendo um modelo ou outro, pero me parece mais preparados para isso, né? Isso é bom, porque tu sabes que um grande problema de empresa familiar é a sucessão, seja qual modelo for. É importante planear, sim? Então, é muito importante este ponto, né? Então, este é um ponto que normalmente é flaco na empresa familiar e então tem que trabalhar. Outro ponto que é interessante, normalmente, quando tem seu nome, uma empresa familiar, normalmente tem mais que compromisso de largo prazo, tem compromisso com valores, né? Então, é importante, principalmente, tu sabes, em Latinoamérica, com muita confusão política, muita interferência de governo, procurar um modelo mais ético, né? Um modelo que não é uma questão só ética e poder dormir todas as noites tranquilo. É um pouco modelo eu acredito em sustentabilidade. Quando tem um modelo mais ético, obviamente, tu constrói uma empresa muito mais focada em eficiência, em eficácia, em ganhar mercado, de um modelo mais, talvez, mais focado, né? E quando, às vezes, há distrações desse ponto de vista ética, é claro que no curto prazo, eu brinco que muito mais a curto prazo se facilita muito. Claro, ninguém é tonto ou ingênuo para pensar que não. Pero largo prazo normalmente prejudica, porque cria uma raiz não focada em eficiência, em sempre procurar aprender, melhorar, muito focada em clientes, seja ele qual for. Então, também essa parte ética, mais do que só uma questão personal, é uma questão de business, é uma questão de visão de largo prazo. Se quer um negócio por muitos anos, não há outro modelo. É mais difícil a curto prazo, sem dúvida, mas se cria um negócio com mais raízes. Então, isso é um pouco, me gusta sempre falar. Ser ético, ser solidario, ser ético es un buen negocio, ¿no? A largo plazo. Hablaste de planificación. ¿Qué 3 cosas aprecias más de tus colaboradores, de tu equipo de alta dirección? Es decir, ¿qué ingredientes le pondrías a esta hipotética receta de todos los posibles, ¿no? ¿Cuáles son los 3 que preferís? Creatividad, planificación, innovación, perseverancia, flexibilidad, visión de largo plazo, disciplina. ¿Cuáles son las 3 cosas que no les puede faltar a un colaborador tuyo?
Es una buena pregunta, porque antiguamente nosotros procurábamos mucho el conocimiento del negocio, claro, de su industria, ¿no? Claro que es importante, no estoy desprezando, pero hoy, principalmente el modelo digital, cuando se cambia tantas cosas, es mucho más importante el comportamiento, algunos aspectos personales. Entonces, uno es muy importante esse espírito mais empreendedor, não um espírito muito burocrático, um espírito empreendedor, mindset empreendedor. O fundo é 80% no mindset digital. Então, procuramos pessoas mais empreendedoras, né? Que afortunadamente em nossos países temos vários. Né? Se compararmos com outros países, isto é uma vantagem de nós outros. O segundo, é claro, uma transparência. ¿Sí? Então, é muito importante ter uma relação de transparência porque o grupo não é muito controlador. ¿No? O grupo é mais informal e é mais, então, é mais de relação de confiança. Então, é muito importante a questão de transparência. Esse é o segundo item. ¿No? E terceiro, sem dúvida, acreditar que esforço é mais importante que talento. Porque talentos, principalmente no mundo digital, há livro de uma escritora americana, The Growth Mindset, yes? Que me gusta muito, que tudo se pode conseguir, né? Aprender, desde que tenha vontade, né? De tenha esforço. Então, esse esforço é muito importante. Essas são três características que normalmente creo mucho. Para hornear un buen colaborador, para sacar con estos tres ingredientes. El proceso de digitalización en los negocios, vos lo venís viendo desde hace muchos años, había como tomado alguna velocidad, venía tomando alguna velocidad, pero la irrupción de la pandemia hizo que pasara de una velocidad X a otra mucho, mucho más rápido, mucho más acelerada. ¿Vos notaste que a partir de ese fenómeno mundial haya habido más empresas que manifiesten inquietud, preocupación o necesidad con esta expresión como de reconvertirse para sobrevivir o cambiar o morir? Com certeza. Este, para mim, é uma consequência, né? Positiva, porque normalmente as pessoas e as empresas, principalmente quanto mais grandes são, eles são mais conservadores. Estão sempre em uma zona de conforto. Isso é a característica humana. Então, a pandemia tem uma característica muito forte de sacar as pessoas da zona de conforto e sacar as companhias da zona de conforto. Então, claramente, havia movimento, havia as condições perfeitas para fazer essa transformação digital, mas muitas vezes as pessoas acabavam não tendo essa visão de sair de sua zona de conforto. E agora sim. Então, para mim foi positivo, né? Porque, na verdade, se acelerou movimento. Não é novo movimento, apenas uma aceleração. E muito do que não se fazia, por exemplo, você vai imaginar negócio que é incumbente, que é negócio já que maneja muitos anos. Normalmente, o negócio tem talentos, muitas pessoas, bueno, quase todos. Tem plata, sim? Tem mercado, tem cliente, que é o mais importante. O que lhe falta normalmente para competir com empresas digitais? É o mindset digital. Pensar distinto. Sair de sua zona de conforto e pensar como pode ser distinto. Como pode atender melhor seus clientes. Como fazer algumas coisas. E não precisa ser sempre disruptivo. Pode ser evolutivo. Então, pandemia ou certas situações acabam empurrando as pessoas da empresa para esse movimento. Então, eu considero positivo. É claro que é uma situação que há dolores, né? Se evaluarmos nosso processo de aprendizagem, sempre é em momentos de mais dolor que aprendemos muito mais, né? Então, certamente, nesse momento,
hay mucho dolor. Entonces, las personas, las empresas se aprenden ese movimiento, se mueven más rápido. Marco, un No líder... estou falando apenas, estou falando só da parte de negócio, né? A parte de personal, isso foi uma crise muito focada em pessoas mais frágeis, né? As pessoas mais pobres, os pequenos negócios. Isto sim foi muito mal. Toda crise impacta em diferentes intensidade os negócios. Pero essa foi muito forte na parte pequena de los negócios, las pessoas mais informais, as pessoas de mais baixa renda. Esse foi o grande problema. Marco, un líder, ¿nace o se hace? Se hace. Eu creo mucho, recuerda la parte de growth mindset. Se tu queres ser, talvez vai tardar muito mais que outros, sim, com certeza, pero tu puedes hacerlo. Entonces, yo creo mucho más en esfuerzo que talento. En esa misma línea, ¿qué consejo darías a una empresa que no tenga recursos suficientes si tuviera que elegir entre formar managers, gerentes o formar líderes, formar un grupo de líderes dentro de su empresa? No necesariamente un gerente es líder y no necesariamente un líder es gerente. Si yo tuviera que elegir entre enfocarme en formar, en invertir en formación y capacitación, me preocuparía por formar dentro de mi empresa buenos líderes o buenos gerentes. Es una pregunta difícil de responder, ¿sí? Esas son las preguntas más desafiantes. ¿Desafiantes o desafiadoras? Desafiantes. Desafiadores sería en portugués. Entonces, pero yo pienso que debemos, como un equipo, ¿sí? Un equipo de fútbol, ¿sí? Que los argentinos les gusta mucho. No vamos a tener los mismos talentos en todo el equipo. Entonces, hay características de la persona que van a hacer goles, que son adelante, otros el goalkeeper. Entonces, hay estilos diferentes de personas y esa diferencia de estilos es importante. Que para mí, un poco líder, né, hoy, certamente el liderazgo es más importante que el pasado. Isso é uma resposta muy concreta. Tenemos hoy que intentar motivar más do ponto de vista de propósito, por ejemplo, de una visión, de convencer las personas, porque claramente aún, imagínate, trabajar en su casa, en el mundo digital, con tantas informaciones, si tú no consigues motivar, no va a conseguir mover la empresa. Entonces, de cierta manera, liderazgo es más importante que antiguamente. Entonces, una parte de su respuesta. Pero no podemos olvidar que también tenemos que ejecutar. Entonces, la parte de ejecución es tan importante cuanto el liderazgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, construir sistemas de tecnología es algo difícil, es un desafío grande, ¿no? Entonces, muchas veces vemos personas que tienen un PPT, ¿sí? Una presentación fantástica, un speech, un discurso fantástico, pero la ejecución no es buena. Entonces, ¿cómo podemos, o tal vez tener personas distintas o una mezcla? Y es claro, depende del emprendedor. Às vezes un emprendedor es más un visionario, entonces precisa más un equipo más ejecutor o viceversa. Entonces, claro. No sé si, disculpe estar en medio. No, está perfecto porque en definitiva es eso, ¿no? Es cómo armar el team, el equipo más eficiente. ¿Recordás cuál es el mejor consejo de negocios que te ayudó a dar forma a lo que sos como empresario hoy? Yo pienso que son varios. Normalmente nosotros elegimos algunas personas que son nuestro norte, ¿no? Que es siempre importante para todos, ¿no? Entonces, ejemplos son importantes, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo,
en los últimos años, por ejemplo, yo tuve, por ejemplo, algunas personas que me incentivaron mucho la parte de sucesión, pero no apenas sucesión de mi parte, pero desarrollo de personas. Que normalmente un emprendedor a veces no foca tanto, quiere más construir y tiene todo esa charla que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, desarrollar líderes, de desarrollar un equipo fuerte. Entonces hay algunas personas que me enseñaron y me insistieron en este punto. Este es un punto interesante. ¿Quiénes son esas personas? Tenía, por ejemplo, algunas personas de consejo de la Stefanini. Um é Maurício Luchetti, outro era John Cox, que era o presidente de Claro na época. Eu me recordo também do presidente de Bradesco, Trabuco, que também falava muito sobre sucessão. Então, essa é uma parte. A outra parte é disciplina de gestão. Como normalmente um empreendedor não é uma pessoa tão disciplinada, né? É mais empreendedora, normalmente, né? Então, assim, também é importante ter uma disciplina de gestão, de execução. E nos últimos anos, nós implementamos um modelo sencillo de execução, onde cada pessoa... Quer dizer, só vou ver um pouco. Stefanini tem um modelo muita autonomia na punta. Sempre teve, nos últimos 25 anos. É um modelo mais empreendedor, com mais ownership. Me gusta muito isso. Não me gusta modelo matricial. Ok? Então, normalmente me gusta este modelo e é uma, talvez, razões que conseguimos crescer. Pero a largo, quando a empresa vai crescendo muito, temos que disciplinar e fazer um modelo de gestão de acompanhamento mais forte. ¿Sí? E uma característica que eu tenho, às vezes, a ser em lugar das pessoas. Então, a largo de tempo, nos últimos anos, nós fomos colocando mais empoderamento das pessoas para sentir que aquilo é suyo. Ou seja, este modelo que já tínhamos, organizamos mais. Essa é a verdade. E nos últimos 3 anos, a empresa, em termos de gestão, melhorou muito. Então, são coisas sencillas, onde não sou eu que vou apontar a ti quais são os seus problemas de sua área. Não. Tu és responsável, tu me apresentas. Tu és o owner. E quando apresenta, já vai mostrar quais são as suas soluções, qual é o seu task force, o que vai ser. São coisas sencillas como assim, todo o mês, muito disciplinado, que as pessoas sabem que aquilo é seu negócio e que vai ter que entregar hasta por princípio. Então, um pouco de disciplina em termos de gestão, de reunião, também é importante. Claro. Este é um ponto importante. Talvez só para não prolongar muito, mas seriam 2 casos. Sí, sé que sos un gran motivador, lo veo por tus colaboradores aquí en Argentina, por Leonel Fernández, Magalí Romero, que nos ayuda tanto, y es bueno saber también ahora, a partir de tus palabras, qué es lo que te motiva a vos, ¿no? Experiencias inspiradoras de personas que están acompañándote en este camino. Quiero preguntar, Marco, bueno, recordarle a todos que tienen el botón de preguntas y respuestas, ya están llegando algunas. Vamos hasta las 10:30, es un gusto estar aquí con Marco Stefanini, nuestro especialísimo invitado de hoy. Marco, ¿qué haces durante la primera hora de un día normal de trabajo, aunque tus días normales son muy viajados? ¿Qué haces durante un día normal de trabajo durante la primera hora y por qué? Normalmente, hoy es interesante, yo estaba hablando con mi mujer, que hoy manejamos mucho la compañía por WhatsApp, principalmente porque nosotros somos globales, entonces la comunicación es muy intensa y me gusta mucho comunicación, ¿sí? Yo pienso que otro factor muy importante es comunicación, principalmente en crisis. Tiene que ser, porque me gusta ese estilo más hands-on, participar,
nosotros no só cobramos resultado, né? E como falei a ti, pero participamos de la estratégia, participamos ativamente. Então, normalmente, o início da manhã, duas coisas. Primeiro, me gusta porque me gusta já ter reuniões e começar mais cedo, para aproveitar o dia. Porque eu sou uma pessoa mais noturna. Então, se me deixar, eu vou dormir muito tarde e, é claro, vou despertar mais tarde. Então, se tem reuniões mais temprano, tipo 8, 8h30, é melhor. Eu prefiro já começar marcando reuniões, porque normalmente de manhã não sou tão forte, a tarde é melhor. Esse é o primeiro ponto. E segundo, sempre consulto um pouco os mensagens, porque como somos uma empresa global, sempre há fusos horários, time zones distintos, né? Então, e eles eu acostumei os malos que sabem que respondo muito rápido. Então, normalmente há problemas que respondemos muito rápido. Então, normalmente procuro, na primeira hora, fazer talvez um pouco de responder as coisas mais urgentes e começar algumas reuniões. Então, principalmente reuniões internas, eu prefiro já começar, porque assim já começa já fuerte. Claro. Según cuál sea tu definición de éxito, ¿no? Mi pregunta es si consideras que lo alcanzaste, o en todo caso, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando finalmente, si no lo alcanzaste todavía, hayas alcanzado el éxito en tu negocio? Eu penso que o conceito de êxito é bastante personal, né? É procurar, tu tens objetivo, né? E vai tentar alcançá-lo em qualquer área, em qualquer nível, sim? E muitas vezes é importante, tão importante quando o logro, né, o êxito, o final, como o caminho. Todo o esforço de se conseguir, porque nós crescemos ao largo desse esforço de chegar ao objetivo, ao logro, ao êxito, né? Então, como vamos aprender o caminho é tão importante quanto o êxito. Tanto assim que muitas vezes não, quantas vezes é importante também não lograr, não ter êxito para aprender. Então, é tão importante quanto, ¿no? Te deben haber preguntado una pregunta que te deben hacer recurrentemente, es por algún error que has cometido. Vos sos un decisor, tomás decisiones de la primera hora del día y estás durante todo el tiempo tomando decisiones y equivocándote muchas veces. Yo en vez de preguntarte por qué error cometiste, me gustaría saber cómo reaccionás respecto del error propio y del error de gente que te acompaña, del error ajeno. Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro, temos que tratar erro. Esse livro que falei de Carol, que é Growth Mindset, erro é um processo de aprendizagem. Então, erro, quem decide erra sempre, né? Sim, claro que temos que procurar acertar mais que erramos, pero erro é parte do processo de aprendizagem, é muito importante. Então, e é bueno porque vamos aprender mais. E aprendemos muito mais com os erros que com os acertos. Essa é a verdade. Então, é claro que ninguém vai decidir para errar, mas faz parte. Então, um pouco é importante tratar isto como um processo de aprendizagem, porque se não se trata assim, acaba se diminuindo muito sua autoestima. Esse é um grande problema de qualquer ser humano, de qualquer país, de qualquer idade, né? Tem que ter uma autoestima equilibrada. Se tem muito, né, não se aprende, né? Isso é muito, ser humilde a suficiente para evaluar por que errou. Porque muitas vezes se erra e se põe a culpa, sim, a culpa é o mundo, né? Os fatores externos, né? Então, é muito importante quando comete erros,
ser muy duro consigo mesmo, sem diminuir sua autoestima e evaluar seus detalhes, porque errou, mesmo uma condição difícil. Nós falamos acá, né? Brasil e Argentina têm condições de business muito difíceis. É muito fácil atribuir a causa da decisão, do fracasso, do não êxito, às condições externas, porque as condições externas, em geral, não são favoráveis. Claro. Mas mesmo em condições externas não favoráveis, o que nós podíamos fazer para conseguir isso? Esse é um pouco de exercício. Então, errar e aproveitar para fazer esse exercício. Esse é um ponto. E outro ponto é também não ser, não repetir o erro, né? As pessoas às vezes insistem, é impressionante, né? Uma vez, duas vezes, e depois reclama da vida. Pô, vamos ser distintos, vamos errar distinto, né? Diferente. Exacto. En el año 2018 redefiniste el propósito de la compañía con la expresión co-creando soluciones para un futuro mejor. Y lo hiciste en una reunión, convocaste a más de 450 líderes globales. Imagino, lógicamente, por eso y por tu trabajo, por tus constantes viajes, una persona con una red de contactos privilegiada en todo nivel y extendida, por supuesto, a varios países. De estas conversaciones que tenés con líderes globales, ¿cuál es la preocupación más importante y generalizada de los CEOs y de los dueños de las grandes empresas? ¿En qué están pensando? ¿Qué les quita el sueño? Varía mucho de acuerdo con la industria y de acuerdo con el perfil personal. ¿Sí? Hay, por ejemplo, normalmente dirigentes de multinacionales são mais preocupados com, às vezes, governança, são preocupados, às vezes, mais com alguns desafios, não necessariamente tão focados em sobrevivência, porque normalmente tem uma condição de conforto mais grande. Então, não se quita às vezes o sonho muito mais por governança ou fatores externos. Né? Normalmente um dirigente, um CEO de uma empresa local, normalmente sente mais pressão de mercado, sente mais pressão de movimento político e outros. Né? Então, normalmente são distintas preocupações. Né? Pero um ponto que, em minha opinião, agora eles estão mais preocupados, pero não estavam há 2, 3 anos, era a transformação digital. E isso, para mim, é positivo. Porque, a verdade é que grandes empresas estavam confortáveis, estavam se movendo, pero não tanto. E agora se sentiram a pressão. Né? E acaba sendo positivo, né? Porque se aprende em 1, 2 anos o que tardaria 5 ou 10 para aprender. Então, sempre para mim, o principal se quita um sonho de um empreendedor deveria ser os clientes, né? Ser focado. Mas depende muito do mercado. Há empresas que têm uma marca muito forte, por exemplo. Então, você está mais tranquilo em termos de mercado, né? A competência não é tão forte. Então, varia muito de indústria, varia muito de tamanho de empresa, se é multinacional ou não. ¿Ok? Bueno, siguen llegando las preguntas. Tenemos unos minutos más. Yo tengo algunas preguntas más para hacerte. Después pasamos a interactuar con quienes nos están mirando. En esa misma línea de lo que venías diciendo, sacando lógicamente la industria tecnológica propiamente dicha, ¿qué sector de los que vos conocés y que trabajás con casi todos, qué sector lleva la delantera en la carrera por la rápida transformación digital y qué otro sector de la economía global, regional o global, está perdiéndolo o ya perdió el tren bala de la transformación digital y no se va a recuperar? Talvez eu vou responder um pouco distinto.
depende eu vou falar sobre velocidade de setores, porque em quase todos os setores, há empresas mais rápidas e outras mais retrasadas, né? Ujú. Então, por exemplo, setores regulados, normalmente a velocidade de transformação é menos. Por quê? Porque a regulação os protege. Por exemplo, bancos, por exemplo, seguros, na indústria de seguros, por exemplo, saúde. São setores muito regulados por razões, não estou criticando, estou apenas comentando. Então, o impacto da transformação digital é mais gradual, mas vai chegar. Setores não regulados, como, por exemplo, mídia, tecnologia, retail, são muito mais impactados. Lógicamente, claro. Então, esses setores, as empresas que não se renovaram, muitas estão fora. Tu sabes, em mídia, foi um impacto devastador, porque grandes empresas de tecnologia devastaram. Então, se as empresas não se realinharam, muitas estão fora do mercado. O retail está no mesmo caminho, e agora com a pandemia se acelerou. Então, por exemplo, o movimento de Amazon é fantástico. Não há um Amazon em banco, por exemplo. Não há. Se tu mirar, os grandes bancos aún controlam o mercado. Não é ainda. Há muitas fintechs, principalmente em Brasil e Argentina, que os interesses das pessoas, desafortunadamente, são muito altos. Ou seja, é um ecossistema muito propício a desenvolver fintechs. E há muitos fintechs. Mas se mirar a plata que se ganha, ou os clientes em termos de produtos bancários, são os grandes bancos que aún têm isso. ¿Sí? Não há um Amazon em banco, né? Tanto em qualquer país. E Brasil, Argentina e Latinoamérica é mais desenvolvido. Fintech, por exemplo, agora eu tive uma reunião com uma empresa, um banco, e claramente a parte digital de um banco em Latinoamérica é muito mais desenvolvida que em Europa, por exemplo. Sim? Pero esto depende de la regulación, pero va a llegar. Sí, sé que ustedes funcionan como si fueran unos agentes de transformación de gente del mundo físico para agentes de transformación digital, con soluciones que los convertirían rápidamente a cualquier empresa que está trabajando en retail o al mayor en productos físicos, convertirlos en una fintech y meter como el producto financiero dentro del negocio, y sé que es una solución que ofrece Stephanie. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas y ya vamos a pasar a las preguntas de la gente para ir terminando la parte esta. ¿Cuál es tu refrán, frase o cita favorita? Dos. Una, me gusta sempre procurar ver medio copo, vaso lleno, ¿sí? Que é uma frase de empreendedor. E outra é: quanto mais trabalho, más percibo que tengo suerte. Ah, sí. Sí, cuanto más, eso es de un golfista, dice, cuanto más practico, más suerte tengo. Si es importante la suerte en el golf. Hay varios versiones, ¿no? Pero no sé de quién es, pero me gusta. ¿Cuál es la última biografía que leíste? Fue de Nike, Phil Knight. Bien. El creador de Me Nike. gusta mucho biografía. Me gusta más leer sobre personas que construyeron, ¿no? Más que gurús económicos. Es mi perfil. ¿Qué te pone triste, Marco? Que me pone triste. Déjame pensar. Talvez no viajar. Me gusta mucho viajar. Sí. Sí, talvez. Tener que quedarte sin poder moverte. Sí, talvez sí, no poder mover.
O sea que has estado en estos meses de pandemia sin poder moverte, has estado triste en tu casa. Sí, más o menos, porque tú sabes que tenemos que nos adaptar, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo tengo una casa de campo y empecé a trabajar ya y lá tenía mucho espacio. Entonces, yo procuré un modelo distinto de trabajo que es caminando. Entonces, mi mediana, todos los días era 15 kilómetros por día porque trabajaba caminando. Era una forma de compensar. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, algo distinto de todo lo que sabes, ¿qué te gustaría? ¿Qué elegirías? Me gusta mucho historia. Entonces, cuando era joven, yo entré en la Universidad de Historia apenas para un hobby, pero como trabajaba durante el día y la noche, no tenía tiempo para ir. Entonces, talvez hacer algo como estudiar un poco más de historia, algo así. Pero yo pienso que nunca, como mi mujer siempre habla, acho que nunca voy parar de trabalhar, né? Vou trabalhar distinto, né? Talvez mais em conselhos, mais orientando que executando, pero vai ser difícil parar. ¿Y qué importancia le asignás al networking, al relacionamiento para el desarrollo de una carrera, de una empresa, de un empresario? Es esto de sin contactos no hay contratos. Essa é uma pergunta importante, depende do business, né? Sim. Então, quando é um business B2B, o network é muito mais importante. Quando é um business B2C, não é tanto, né? Então, depende, porque B2C, tu tem que ser um estrategista, como vai montar sua cadeia, obviamente, de vendas, de marketing, tudo, né? Então, é um negócio muito distinto. O negócio B2B, sim, é muito importante o network. Pero o mundo digital também está cambiando muito. Porque ao lado, antigamente, por exemplo, fazer negócios, né, é muito amarrado, muito atrelado a networking, em vendas e tudo. Mas hoje pouco, há o modelo digital um pouco distinto, que na verdade se tem não apenas networking, mas tem que mostrar o que chamamos de autoridade, né? Ou seja, tu conheces ou sua empresa conheces, é melhor, não eu. A empresa conheces é a referência de uma certa oferta, uma certa solução. Então, hoje, de certa maneira, diminuiu um pouco a importância do networking e aí equilíbrio com o que chamamos de uma sensação, um sentimento de autoridade, de que conhece o negócio. Então, em minha opinião, está quedando um pouco mais, não sei se profissional ou mais assertivo. Então, é importante esse equilíbrio. Marco, salvo en China, de los casi 26.000 empleados que trabajan en el grupo, todos ellos están haciendo home office, ¿no? Están en sus casas. ¿Cómo se ejerce el liderazgo sin verle la cara a la gente? Foi muito interessante, né? Porque eu mesmo não era a favor de home office, eu era contra, sim? Eu pensava, obviamente, nós já praticávamos, pero não em larga escala, e sempre eu pensei que era muito difícil manejá-los, né? Sim? Pero, afortunadamente, eu não estava correto, e aí é um pouco de flexibilidade, né? E ser rápido em cambiar. Uhum. E por que funcionou, né? Porque, na verdade, também, recuerda de sair de sua zona de conforto, esse é um exemplo, claro, né? E tem que encontrar. Então, tivemos que melhorar, né, a parte de gestão, a parte de comunicação, sim? E afortunadamente funcionou,
¿sí? Pero me gusta siempre los movimientos híbridos, una mezcla. Claro. Entonces, ahora también hay algunos líderes mismo de mi grupo que estaba también muy resistente a volver un poco. Entonces, no me gusta extremos. Entonces, por un lado, la eficiencia se incrementó mucho, pero a falta de comunicación, de relacionamiento, convivencia también perjudica. Entonces, es importante ahora una mezcla. Pero respondendo afirmativamente para tú, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hoy hacemos varias reuniones con todo el equipo, todo. Nunca hacía eso, no es posible. Entonces, ya hicimos algunas veces el mundo, o hicimos por regiones, somos divididos por regiones, como tú hablaste. Entonces, el CEO puede hacer o que chamamos um town hall, que seria uma explicação, ou alguns hablam all hands, seja qual for o estilo, o modelo, tu pode passar a comunicação para muito mais pessoas, democratizar a informação, o discurso, a orientação. Isso acelerou muito. Por exemplo, para mim, eu estou acá em Europa, mas muitas das reuniões continuam sendo de maneira virtual, né? E tu incrementa muito a eficiência. Como estamos acá, né? Imagínate, em 2 anos atrás, eu tinha que viajar à Argentina, então, há uma série de restrições. Então, se acelerou muito, né? Em termos de comunicação, em termos de gestão. E mesmo um pouco, tu recuerda que tu me perguntaste sobre liderazgo, recuerda isso? Claro. Então, a distância, em termos de convencimento, de motivação, é mais importante ainda. Então, esse exercício de como convencer, de como é mais grande, né? Claro. Pero procuro ver de modelo positivo e agora deve volver um modelo híbrido. Ahí termino y pasamos a las preguntas del público. Los invito a que en el botón de preguntas y respuestas se las formulen a Marco, con quien estamos teniendo en esta mañana una muy inspiradora conversación. ¿Hay alguna causa, algún propósito por fuera de tu condición de empresario? ¿Hay alguna causa en la que creas firmemente? Sí, yo pienso que educação é a base de tudo. Normalmente, para a região Latinoamérica, é ponto muito fraco. E, neste caso, a Argentina é menos fraco que os outros países, em geral. Apesar de que está decrescendo nos últimos 20 anos, desafortunadamente, mas vocês sempre tiveram uma base melhor, né? Então, educação para mim é a base de tudo. Então, quando procuramos, de certa forma, contribuir, né, com a sociedade, com os stakeholders, procuramos apoiar mais as causas de educação. Vamos antes de dar comienzo a la sección de preguntas y respuestas de la gente, te quiero contar, Marcos, que el próximo jueves 17 de septiembre, entre las 9 y las 10:30, vamos a llevar a cabo una nueva edición de nuestros Networking Breakfast. En este caso va a ser presencial en el Park Hyatt. Va a estar Diana Mondino. Estamos en épocas de elecciones aquí en Argentina. Vamos a hacer un análisis de la situación económica, la cuestión electoral. Diana Mondino, directora de Relaciones Institucionales de una de las universidades más prestigiosas de la Argentina, de UCEMA, y presidente de nuestra división LIDE Economía. Y también va a estar Carlos Fara, que es consultor político y que lleva adelante una consultora muy conocida, y él es muy reputado consultor y persona de confianza de mucha gente para su análisis político. Así que tenemos la suerte de tener el 17 de septiembre este encuentro. Vamos, si te parece, Marco, con preguntas de quienes nos están mirando. Julián Colombo te pregunta, ¿cómo imaginás Stefanini en 5 años?
¿Cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de Stefanini hoy? O sea, dos preguntas. Fortaleza y debilidad de hoy y Stefanini en 5 años. Eu penso que a fortaleza é continuar construindo soluções digitais, né? Porque é fantástico, porque a parte digital traz para nós a oportunidade de realmente contribuir para os negócios de los clientes. Em termos de debilidade, sempre vai ser a procura e o mantenimento de los talentos. Esse sempre vai ser o desafio, porque somos uma empresa de pessoas, de talentos, e os próximos anos vai ser uma guerra. Já começou a guerra. Sí, tal cual. Héctor Mario Rodríguez te pregunta, quiero preguntarle a Marco Stefanini cuánto y cómo impacta en el esquema de remuneración variable de sus colaboradores sus resultados en términos de administración de riesgo ESG para su corporación. Eu penso que é fundamental a parte de variável, sim, pero tão importante como a parte financeira de variável é pouco o modelo de segmento, sim. Porque, por exemplo, você te defines uma meta e uma certa remuneração de sueldos por ano de variável. Mas se tu não acompanha mês a mês, de certa maneira é pouco inócuo, né? Não é useless, né? É inútil um pouco. Então, este é tão importante quanto a parte de remuneração variável, o modelo de acompanhamento, de seguimento, sim, de como está seguindo os negócios. Né? Então, esse é o segundo ponto. E terceiro é um que já falamos muito, que também é mostrar o caminho, mostrar a direção, de convencer. Esse é um ponto muito importante. Né? Há certos fatores hoje personais e motivação que são tão importantes quanto a remuneração de variável. Ou seja, é uma combinação de fatores. Ok. Tengo una pregunta de Gustavo Martínez, que está al frente de TIN. Es un prestigiosísimo medio en la Argentina del mundo de la tecnología. Te pregunta si pudieras empezar de nuevo, en vez de estudiar geología, ¿no? ¿Qué carrera estudiarías? ¿Qué formación tiene la mayor promesa de futuro? Interessante, porque, na verdade, eu tive, como tu hablaste, tive que cambiar de profissão, né? Porque quando terminei a universidade não havia emprego, nada, porque o Brasil estava começando a série de crises que passamos por 40 anos. Então, hoje, por exemplo, eu não pensei quando era jovem, pero talvez, claramente, tecnologia é um estudo interessante, porque é uma carência que há no mundo ocidental, não é só no Latinoamérica. Os asiáticos estão adelante. Pero eu penso que é mais do que o estudo, né? É mais o mindset empreendedor. Esse é mais importante. E empreendedor não é só a pessoa, eu queria explicar um pouco, não é só a pessoa que tem uma empresa, né? É o perfil de empreendedor, né? E há muitos que chamamos, são milhões de intraempreendedores, né? Claro. Em Stefanini há muitos, né? Inclusive minha equipe aí na Argentina, há vários, né? Que estão inclusive crescendo, conseguindo funções globais, mesmo regionais. Então, eu penso que é mais como construir seu perfil, né? Sim, como construir que subir sua barra. Acho que eu penso que é isso. Independente da profissão, sempre pensar que tu puedes fazer mais. En cualquier área. Claro, cualquiera sea la profesión, pero
de la zona de la tecnología, siempre de la zona de la tecnología. Tengo una pregunta de Javier Massignani, que es el CEO de MSC Cruceros, que es miembro del IDE. Te saluda, Marcos, y te pregunta específicamente en términos de oportunidades de crecimiento, ¿cuál de las regiones del país entendés que tiene más potencial y por qué? Perdón, ¿cuál de las regiones del mundo, no del país? ¿Cuál de las regiones del mundo entendés que tiene más potencial y por qué? Primero, placer en conocerlo. ¿De MSC Cruzeros? Sí, así es, sí. Yo fui visitarlos acá en Geneve ayer. Ayer por la mañana, ellos tienen un proyecto muy interesante que son Luxury Cruises, ¿yes? Y ellos van a empezar el próximo año. Es interesante como espíritu emprendedor, porque es una empresa familiar, yo no sabía, yo no conocía, y van a lanzar un nuevo modelo de cruceros, de lujo, en medio de esta confusión, ¿no? Y van a empezar el próximo año, es muy interesante, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de cuáles son regiones, ¿no? Yo continúo creyendo que buena parte de las oportunidades están en mercado emergente, ¿sí? Porque mercado emergente tiene mucho a hacerlo, ¿sí? Pero esta é uma parte da resposta. Na segunda parte da resposta, do ponto de vista de business, né? Estados Unidos continua sendo um paraíso se compararmos a outras regiões. É impressionante como aquele país, do ponto de vista de business, é uma máquina de negócio. Então, é próprio perfil americano que não vê solamente custo, se mira também na parte de benefício. Então, do ponto de vista de negócios, Estados Unidos continua sendo um lugar fantástico para ser negócios. Essa é a verdade. Não é por coincidência que é o país mais forte do mundo. A vida não tem coincidência. Hay una pregunta de Andrés Hogendal, él es desarrollador de inteligencia artificial para usar como en WhatsApp, sistemas de chat. Dice, nos llevó 10 años, como contexto está viendo, nos llevó 10 años lograr algo que compita fantásticamente con otras mejores ofertas que hay en el mercado. Sin embargo, no logramos vender lo que quisiéramos, dado a que los grandes players, IBM, Google, Amazon, MS, comoditizaron la inteligencia artificial y son monopólicas con fuerte presencia que gana todas las licitaciones y ofertas en la región. Entonces la pregunta, Marco, sería, ¿cuál es la estrategia que recomendás para lograr crecer como startup cuando hay tanto embate de los 4 grandes, de los 4 fantásticos, y a su vez en la región de Latinoamérica hay un pequeño y agresivo mercado de inversión en startups que suele pedir solo copycats y no mira ni depara en la tecnología de base, por más buena que sea? Esta es la pregunta. Nosotros creamos una plataforma para crear personas virtuales para mejorar la relación hombre-máquina, tomándola tornándola más eficiente y cómoda, que no son chatbots. Esto es lo que hacen ellos, lo que hace en su empresa Andrés. En definitiva, cómo competir y cómo lograr tener éxito en este entorno. Primero, felicitaciones, Andrés, por su conquista y su desarrollo. Pero talvez não vai lhe gostar tanto minha resposta, pero eu penso que criar tecnologia per si, ou seja, como tecnologia de base, em Latinoamérica não é o melhor lugar do mundo para desenvolver, porque não temos tanta escala, tanto do ponto de vista de inversionista como de mercado. Não há um ecossistema como no Califórnia. Então, normalmente, isso por Stefanini, e procuro incentivar
nosotros utilizarmos inovación y tecnología más focada en el negocio, ¿no? O sea, ao invés de invertir muito só em tecnologia de base, como usar a tecnologia para conseguir mais negócios. Então, e sinceramente, nós também temos uma empresa de inteligência artificial e realmente é difícil competir com os grandes, porque a capacidade de inversão que eles têm é infinitamente, né? Google, por exemplo, é fantástico, né? Há outros grandes que não estão performando tão bem também. Eu não vou citar nomes, acá seria deselegante, para alguns grandes que têm muita plata, mas não se inverte corretamente, então também isso não significa que vão vencer. Esse é um ponto importante. Pero talvez procurar um caminho utilizando sua tecnologia, pero como agregar valor ao negócio. Então, não apenas tecnologia per si, porque essa corrida é muito forte, né? Pero como adaptar, como utilizar sua tecnologia, inteligência artificial em algumas áreas, personalizá-las. Talvez essa seria um pouco a oportunidade, como personalizá-la em determinadas indústrias e assim tu criar um diferencial, porque só a tecnologia mesmo é mais complicado. Muito bem. Esse é um ponto. E outro ponto é que eu concordo contigo, há uma série de banalizações, né? Talvez banalizações se tornar um pouco banal, se perdeu um pouco, porque às vezes, principalmente uma das empresas, se prometeu muito, né? Depois não se consegue cumprir, e aí se um pouco aí descrédito, né? Então, isso é uma pena. Pero isto se responde com resultado. Muy bien, tenemos una pregunta de tu amigo Juanjo Aguirre Muñoz de Morales. Estuve con él en Sevilla hace un mes atrás, está de patrono de honor de Fundatec, una muy dinámica fundación que trabaja por el desarrollo de la tecnología. Juanjo nos dice, estamos enfrentando una emergencia climática sin precedentes que incluso tendrá efectos más severos que el COVID-19. Esta emergencia será el reto esencial y más importante al que nos enfrentaremos en este siglo. De hecho, cada vez hay más gente que está de acuerdo en que la sostenibilidad no es algo que podamos elegir. La sostenibilidad no es una opción, sino que es una obligación. En ese sentido, te pregunta Marco te pregunta, Juanjo, ¿cuál es el compromiso de Stefanini con la sostenibilidad a través de los ESG? Si está alineado con los ODS y la Agenda 2030 y cómo lo implementa en sus procesos y en su relación con clientes y proveedores. Y te mando un fuerte abrazo. Ok. Olá, Juanjo, ¿cómo estás? Fuerte abraço para ti também. ¿Cuáles são? Na verdade, nós temos uma de nossas empresas, ventures digitales, é de automação industrial, onde tem toda uma linha de ofertas e soluções para, principalmente, energia, de como se produzir melhor e mais limpa energia. Então, temos uma série de soluções. Por exemplo, hicimos um projeto gigante em Sabesp, que é a mais grande empresa de águas acá do Brasil, em São Paulo, para diminuir a perda de água em los canos, né? Normalmente, toda a tubulação de grande parte das empresas de águas no mundo se perde muita água. É impressionante, às vezes se perde 40%, é um negócio incrível. Então, esse é um exemplo. Há várias outras de energia limpa, de economia de energia e tudo. Então, esse é um exemplo de oferta. Então, temos mais ofertas em termos para o mercado. Essa é a primeira. A parte de ESG, né, que é mais completo, né? Na parte social, nós, como falei, temos uma forte ação na parte de educação. Então, por exemplo, acá em Brasil, um instituto Ayrton Senna, que é fantástico do ponto de vista de
apoio mesmo João Dória apoia muito, sempre apoiou muito o Guilherme Sena. É um trabalho fantástico que é buena parte es hecho con la plata del piloto, Ayrton Senna, pero hay otras, obviamente, hay siempre empresas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de digitalización para tornar digital ese modelo fantástico que ya tiene millones de crianças, de niños en Brasil, ¿no? A través del fortalecimiento de los profesores. Entonces, hay todo un modelo social de apoyar causas, principalmente la parte educación, ¿sí? Ahora, nosotros no somos una empresa de manufactura, ¿no?, que polui y todo. Entonces, claro, tenemos otras formas de apoyar la cuestión. E procuramos também fazer de uma forma equilibrada, porque às vezes há alguns excessos, né, que às vezes precisa ter contato e ter equilíbrio. E por último, também, eu sou CEO, co-chair, líder de CEO Fórum Brasil e Estados Unidos, né? E recentemente, claro, a renda do presidente Biden é muito focada na parte de meio ambiente. Então, nós, como co-líder de CEO Fórum Brasil e Estados Unidos, também procuramos apoiar e construir também, ajudar a construir, porque nós somos os governos que constroem, nós somos nós, por apoiar uma renda positiva em esta direção, né? Então, essa é também pouco minha contribuição personal. Nos quedan 5 preguntas, son 10:23, vamos a comprimirlas y terminar en horario como escultura de líder. Pablo Constantini te pregunta, ¿qué recomendás para encontrar el mítico primer cliente que toda startup necesita? ¿Dónde buscar, cómo y qué presentar para mostrar el valor del producto o el servicio? PPT, plan de negocio, prototipo. El primer cliente siempre es muy difícil, siempre es un desafío. El primer cliente en un país, el primer cliente de una solución. Desculpe, só hay un modelo, mucho esfuerzo, no hay otro. Muy bien. Claro que, obvio, por ejemplo, certamente para llegar al primero va a tener muchos no, ¿sí? Entonces, talvez no. A cada no, pensar y hacer una reflexión, o que tú podrías hacer mejor en lo próximo, né? Então, a cada dia, cada no vai aprendendo sem bajar sua autoestima e vai procurando o próximo, pero é esforço. Esforço com muita autoanálise, muita... Sí, de mejorar, porque recuerda, não pode ser hacer sempre no mesmo estilo. Então, vai sempre a ter pontos flacos que procura fijar, corrigir para o próximo. Pero es un desafío. Vamos con la siguiente, que nos quedan 5 minutos, no me quiero perder tu mensaje final. Adrián Blanco, ¿cómo se genera fidelidad hacia la empresa en funcionarios sub 30? Hablando en términos de retención, sobre todo en el campo como el tuyo, que es el de la tecnología. ¿Qué consejo das para generar? Esta respuesta se va a demorar horas, ¿no? Y no vamos a responder. Pero yo pienso que hablamos un poco, ¿no?, sobre transparencia, comunicación, ¿no?, propósito, pero también dejar claro cuáles são as regras del negócio, porque também não criar tanta expectativa nas pessoas. Mas tudo isso são atenuantes, né? Não se resolve, se melhora, né? Mas sempre vai ter uma rotatividade. Marco, em tecnologia é quase impossível não ter.
Marco, Sandra Tonelotto te pregunta cuáles fueron los criterios que tuviste en cuenta al definir las regiones para la actividad de tu empresa. Bueno, y qué características tiene cada una. Sería un poco larga la respuesta, pero ¿qué criterio utilizaste para definir las regiones? Normalmente, nosotros vamos a un país por tamanho de mercado, né? Sim, por mercado, que às vezes há pessoas que vão para definir como um sourcing, né? Como um país que vai ser sourcing. Agora temos também como estamos em alguns países como Romênia, Ucrânia, que é mais um sourcing, ou Filipinas, que é um país de mercado, né? Então, a lo largo de tempo, fomos cambiando la estratégia, né? Pero eu recomendo, nós temos 41 países, que é muito, pero eu recomendo focar mais, né? Se eu for talvez começar novo, focaria nos grandes mercados, porque o esforço é grande e mediano é o mesmo. Talvez seria um conselho, né? O grande mercado depende dos Estados Unidos. Bueno, una última pregunta, le pido disculpas a Federico Esmurra, nos estamos quedando sin tiempo para otras preguntas, pero voy a hacer la última de Néstor Sabagusa. La economía y política mundial está marcada por las referencias de Estados Unidos y China. Por su conocimiento de China, ¿cuál es su visión de cómo evolucionará el posicionamiento de ese país a nivel global en los próximos años? ¿Cómo se compatibiliza la base de una economía de mercado basada en la libertad versus un gobierno centralizado como es China? ¿Lo afectan las restricciones de control e información del gobierno chino en los servicios de tecnología que ofrecen a los negocios? É uma resposta muito difícil. Eu não tenho a resposta, para ser sincero, pero talvez poderia reforçar o que tu já falaste, que China, sincero, é o grande player agora. Querendo ou não, tem coisas que nós não escorremos, temos que seguir. Apenas devemos moldar como. E os chinos têm realmente, como tu falaste, um modelo muito distinto, né? Muito mais centralizador, muito mais controlador. Então, os cuidados têm que ser muito mais grandes. Sim? Eu recomendo conhecer um pouco a cultura, né? Ao largo de tempo, fazer negócios com chinos, né? Nós fazemos que é muito distinto, né? E é interessante porque grande parte dos chinos não são internacionais, grande parte. Então, são muito locais, né? Esse é um ponto, pero é interessante como para eles também relações de confiança é muito importante. Nós sabemos que latinos nos gostamos, mas os chinos les gustam mais, em minha opinião. Então, talvez uma única recomendação que eu posso fazer é que devemos fazer negócios e aprender com eles, né? Porque eles são um grande player global. Marco, não temos como não trabalhar com eles. Isso faz parte do mundo. Marco, estamos agradecidos y honrados de tu presencia, de estos 90 minutos que nos has regalado en tu ocupadísima agenda. Antes de pedirte tu mensaje final, tu call to action, quiero agradecer a todo el equipo de Líder Argentina, a tu equipo en Argentina, Leonel Fernández, que es el country manager, y a Magalí, que han trabajado muy bien para poder coordinar todo y poner este evento digital en el aire. Quiero pedirte tu consejo, tu recomendación, tu mensaje final para todos quienes nos están mirando. Também gostaria de agradecê-lo, Rodolfo, Lidi, Leonel, Magali, toda a equipe de Argentina que me gosta muito. Estou falamos em português, saudades, né? Missing de nossos churrascos e todo, pero vamos volver logo, um par de meses. Eu penso que não podemos desistir em nossos países, né? São países que são difíceis de fazer negócios, pero
vamos buscar utilizar da melhor maneira nossos talentos, né? Porque, de certa maneira, temos pessoas com muita resiliência, né? E na mediana, mais empreendedores que na média de outros países. Então, vamos procurar ver o médio vaso lleno, que não é fácil, mas passar uma mensagem de confiança, que se temos uma visão mais otimista, pero claro, realista, vamos superar as dificuldades atuales. Muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo lo que brindaste. Tu experiencia es valiosísima para todos nosotros. Les deseo a todos los que nos miraron, recuerden ayudarnos contestando la encuesta. Mañana van a recibir el link con el video editado de esta importante Lead Live que tuvimos. A todos los que están aquí y que nos han acompañado, les deseo un fin de jornada, una buena jornada laboral, que puedan volver a sus casas, encontrarse con los suyos. Les pido que se cuiden y que quieran a los suyos, porque cuidarse es quererse, sobre todo en estos tiempos. Me despido volviendo a agradecerle a Marcos y con el deseo de encontrarlos nuevamente en el próximo evento de Lead Argentina. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, Rodolfo. Gracias. Hasta la próxima.